Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo vou apresentar para você um código Java explorando o básico de orientação a objetos e a utilização do comparator para ordenar os nossos objetos. Vamos ao código então. O nosso projeto ele vai ser composto de 4 classes. Vamos explorar cada uma delas. A primeira classe que eu criei no projeto foi a classe carro. Eu escolhi carro justamente por ser um elemento do mundo real que a gente pode representar utilizando uma linguagem de programação, mais especificamente utilizando uma classe. Então, eu criei uma classe carro e para caracterizar cada carro, eu explorei aqui tipos diferentes de atributos. Eu criei 2 strings, um número com separador de decimais e um número inteiro. Para cada uma das 4 variáveis, para cada uma dessas 4 variáveis aqui, a gente fez então o getter e setter. Eu vou apagar aqui o getter e setter só para a gente fazer novamente utilizando o recurso do NetBeans. Então o primeiro passo foi fazer as 4 variáveis, que serão os nossos 4 atributos da classe. Após fazer as 4 variáveis, a gente vai fazer os getter e setter. Para isso é muito simples. Basta clicar com o botão direito do mouse, neste ponto aqui, ou seja, depois das variáveis, escolher a opção Insert Code, ou Alt mais Insert, e escolher essa opção aqui, ó, Getter and Setter. E aí marcar todas elas, e dar um Generate. Quando a gente faz isso, ele vai fazer o get e o set de cada um dos 4 atributos que a gente criou. Vai fazer o getter e setter para o nome, para a marca, para o preço e para portas. E ele vai fazer, então, automaticamente, todo esse código aqui. A nossa classe carro, ela tem, então, apenas um método de execução que eu vou explicar agora. Este método aqui é o método que a gente vai utilizar quando a gente fizer a visualização dos nossos elementos. Então, eu tenho um método que se chama print. Este método print vai receber um array list, onde o array list vai ter então um monte de carro. Eu vou chamar esse array list de carros. Então isso aqui é o nosso parâmetro do nosso método print. Quando a gente executar o método print, significa que a gente tem que passar por parâmetro um array list com vários carros, certo? Este método vai fazer a simples impressão do nosso array list para o usuário. Então a gente quer um método que faça a impressão de uma forma bem agradável de visualizar os dados. Eu vou rodar o nosso projeto só para a gente visualizar o que o método print vai fazer para a gente. Então aqui eu tenho um exemplo do que o método print vai fazer para a gente. Vamos se concentrar nessa parte aqui. Então aqui nesse trecho do código, eu estou exibindo todos os nossos carros, sendo que cada carro tem um nome, uma marca, um preço e uma quantidade de portas. Eu estou imprimindo o preço aqui 2 vezes, somente porque eu fiz aqui uma personalização na formatação do double, que eu coloquei um ponto aqui como separador do milhar, e aqui eu não coloquei nada, que eu imprimi do jeito padrão dele. Então, isso que o nosso método print vai fazer para a gente, vai imprimir para a gente os nossos carros, certo? Então vamos olhar agora com mais detalhes o nosso método print. Primeiramente, eu fiz aqui um cabeçalho, que vem a ser esta parte aqui de cima. Eu simplesmente imprimi o nome, a marca, o preço, portas e novamente o preço. A diferença aqui é que eu utilizei print e printf. E só lá no final eu utilizei o println. Só lá no final eu vou fazer então a quebra de linha, certo? Então a diferença aqui é que a gente se preocupou com a formatação, justamente com esse espaçamento que eu mantive aqui e esse alinhamento que eu mantive aqui na esquerda. Como que isso foi feito então? Para fazer isso, eu disse aqui no meu print que eu vou fazer uma impressão de uma string formatada. E essa string formatada, ela sempre vai ter 10 espaços. Então, em alguns momentos, eu vou imprimir o nome de um carro que tenha 7 letras, ou 5 letras, ou 4 letras, mas todas elas vão ocupar 10 espaços. Perceba aqui que todas elas ocupam exatamente 10 espaços. Mais ou menos por aqui elas vão finalizar.
Então eu alinhei, com isso eu alinhei a impressão dos nomes, todos eles na esquerda. Então esse menos 10S vai garantir para a gente que a gente sempre vai ter 10 espaços, coloquei o menos, certo? A gente sempre vai ter 10 espaços, e os espaços extra vão ser colocados todos no final, porque a gente utilizou o sinal negativo. Então é isso que o menos 10S vai fazer para a gente. Vai deixar espaços aqui no final para começar a imprimir a próxima coisa. Veja que a marca, a gente colocou 15S, a gente não colocou o sinal de menos. Isso significa que os caracteres extra vão ser colocados antes da impressão da marca, certo? Então todas as marcas vão ser padronizadas com 15 caracteres. E ele vai colocar espaços antes para preencher os 15 caracteres de cada marca, certo? Aí depois a gente fez a mesma coisa para o preço, manteve o preço ocupando 10 espaços. A porta a gente ocupou 7. A gente ocupou 7 justamente por causa do cabeçalho. Perceba que a informação da porta, ela precisaria apenas de um caractere, certo? Mas a gente colocou 7 justamente porque a palavra portas, ela tem 6 letras. Então eu deixei as 6 letras e mais um espaço antes, para não ficar grudado a palavra preço com a palavra porta. Então é por isso que tem esse 7 aqui, certo? Com relação ao preço, a gente colocou que a gente vai ocupar 10. Por quê? Porque a gente tem toda uma sequência de informações para compor o preço. E essa sequência, ela se forma da seguinte maneira. A gente vai ocupar 9 caracteres e mais um espaço. Então, totalizando 10 no total, certo? Como que esses 10 caracteres são formados? Eu tenho 2 depois do separador, que seriam os centavos do carro. Eu tenho que contar a vírgula, então até aqui eu já tenho 3 caracteres. E aí eu tenho 3 do milhar, que seriam esses 3 zeros aqui, certo? E posso ter também mais 3 aqui na frente. Pode ser que tenha um carro que custe 100 mil, né? Então a gente vai preservar um espaço de 3 números, né? Antes destes 3 zeros. Somando tudo isso, a gente tem 9 posições. E eu deixei mais uma para dar o espaço. Vamos contar novamente. 1, 2, 3, mais 3 deu 6, 7, 8, e mais o outro aqui vai dar os 9. E daí mais um espaço para sempre deixar um espaço entre a palavra da marca e o preço. Então é por isso que a gente tem este 10 aqui, certo? Então a gente montou o nosso cabeçalho. Após isso, a gente vai fazer um laço de repetição, onde a gente vai imprimir os dados de todos os carros. Esse padrão aqui de espaçamento foi obedecido aqui embaixo também. A única diferença é que aqui, em vez de imprimir o título do nosso cabeçalho, que a gente imprimir aqui palavras fixas, né? Aqui a gente está obtendo a informação de cada carro utilizando o método get, certo? E aqui já termina o nosso método print. Aqui ele já finaliza, nessa parte aqui. Nessa parte aqui. Certo? E aí tem mais umas chaves aqui embaixo que finaliza a nossa classe. Então essa é a nossa primeira classe, a classe carro. Como que a gente utiliza essa classe? Bom, para que a gente possa utilizar essa classe, a gente fez aqui o nosso método principal. Depois eu explico aqui os dois comparadores, tá? Então vamos lá no nosso método principal. Lá no nosso método principal, a gente criou uma variável do tipo carro. Então a gente criou a variável car. E a gente fez aqui na linha 32 a inicialização e a instanciação do objeto car. Então aqui na nossa variável car, a gente vai poder utilizar os métodos que a gente deseja, que são os métodos set, que também é o método print. Então vamos ver o que a gente fez aqui depois de fazer a nossa variável car. A gente também criou a variável carros. Veja que a variável carros, ela é na verdade um array list de carro. Significa que na variável carros eu vou poder colocar vários carros, né? Vários objetos do tipo car. E é isso que a gente faz aqui embaixo a partir da linha 37. A gente faz a variável car receber um nome, uma marca, um preço e uma quantidade de portas. E imediatamente a gente coloca no nosso array list, chamado carros, a gente adiciona a nossa variável car.
E a gente faz isso para as demais variáveis, né? A gente queria criar um carro Corsa, depois um carro Chevette, depois um Megane, depois um Uno, depois uma EcoSport, depois um Gol, depois uma Montana, depois um Fiesta. Ah, também tem o Cadete e, por fim, o nosso Fusca. Então a gente adicionou todos esses carros aí e depois de fazer o nosso array list carros ser alimentado, a gente pode fazer a impressão. Note que essa impressão aqui foi uma impressão que a gente fez no seu formato original. A gente só imprimiu na tela as informações. Vamos visualizar o que ele fez então, qual foi a primeira impressão original. A primeira impressão original vieram apenas os dados e a gente percebe esse desalinhamento aqui, que é difícil manter uma organização. A gente não se preocupou, a gente simplesmente jogou na tela e ficou com essa impressão assim no formato original, né, sem obedecer um alinhamento. De repente, se a gente copiar isso e colar num bloco de notas, até fique mais ordenado. Não ficou. Não fica ordenado de jeito nenhum. Mas a gente tem aqui um espaçamento padrão, é para ter um tab aqui que às vezes ele vai seguir o tab deste, por exemplo, é menor que o tab deste, porque aqui as letras já foram mais para frente, né? Então mesmo assim, mesmo a gente colocando um /t ali, a gente não conseguiu manter uma ordenação legal de visualizar, né? Então a gente pode fazer uma coisa mais tabulada, né? Mais organizada. Para isso, basta a gente utilizar o método print. Antes de chegar no comparator, eu vou fazer o método print aqui para nós visualizar. Aí, depois de imprimir no formato original, sem usar o print, né, fazendo a impressão com o System Out, eu vou fazer a impressão nele original utilizando o método print. Então, eu vou colocar aqui original com print, só para a gente visualizar a diferença. Aqui está. Então, aqui original, só utilizando o System Out Print ln, e aqui o mesmo original, só que daí utilizando o método print. Veja que daí ele fica uma tabulação muito mais fácil de entender, né? Então, aqui o primeiro carro, que era o Corsa, 15.000, e aqui o Corsa, 15.000. Aqui o Fusca 4.000 e aqui o Fusca de 4.000, certo? Então assim fica mais legal de olhar, né? E agora a gente passa então para questões de ordenação. Então a gente quer fazer a ordenação desses carros por diversas ordenações. A gente pode escolher ordenar por preço, por nome, por quantidade de porta, por marca, né? Por qualquer uma das 4 atributos que a gente fez. Então aqui a gente pode utilizar qualquer uma das 4 ordenações dos atributos que a gente fez, certo? Então para a gente ordenar, o que a gente faz? A gente precisa criar um comparator, a gente precisa fazer o uso da classe comparator do Java. Como que a gente faz um comparator? É muito simples, vamos visualizar o nosso primeiro comparator. Esse primeiro comparator, basta a gente fazer uma classe, então no caso aqui eu fiz uma classe chamada compara por nome, e aí eu coloquei aqui implements comparator. Então eu posso fazer uma codificação personalizada para a classe comparator, que já é uma classe do Java, certo? E aí esse meu implements vai modificar um comportamento do comparator e vai passar um objeto carro. E essa modificação, esse override que a gente vai fazer na classe comparator, é o que ele compara. Então a gente vai definir o que ele vai comparar. No caso, a gente vai comparar 2 objetos, que é o carro, que é o C1 e o C2, e a gente vai comparar esse C1 e esse C2 utilizando o seu nome. Então basta a gente fazer a variável nome1 e a variável nome2. Na variável nome1, a gente vai colocar o nosso primeiro objeto, getNome. Na variável nome2, a gente vai colocar o nosso segundo objeto, getNome. E aí a gente faz aqui o return do nome1, compare to nome2. Fazendo isso, a gente está criando um comparador personalizado. A gente vai conseguir ordenar utilizando como regra o nome. Então a gente pode ordenar por ordem alfabética de nome. E para fazer a ordenação por preço, a gente faz a mesma coisa, só que ao invés de fazer o getNome, a gente vai fazer o getPreço. E aí, em vez de utilizar uma variável string, né, vai ser uma variável double. O resto fica tudo igual.
A gente tem um if aqui simplesmente para verificar se um deles está em branco. Nesse caso aqui não vai ser nome em branco, né? Vai ser preço em branco. Com esses dois comparadores, a gente pode fazer, então, isso aqui agora no nosso método principal, na nossa classe principal. A gente pode criar uma variável CPN da nossa classe que a gente implementou na classe compara por nome. Então, a gente criou o objeto CPN. A gente agora faz o nosso objeto CPN ser instanciado, e aí a gente pode fazer este código aqui da linha 125. A gente pode fazer collections.sort e passar dois parâmetros. Quais são os dois parâmetros? O nosso array list com os objetos a serem ordenados e o nosso comparador personalizado que a gente criou. Feito isso, a nossa array list, né, de carros vai estar ordenado por ordem alfabética de nome. E aí vai garantir que a gente faça isso aqui que a gente fez. Por nome, né? E aí vai imprimir primeiro letra C, depois letra E, e lá por fim os carros com a letra U, certo? Depois a gente fez também a impressão, ordenando eles por preço, e imprimiu eles novamente. Então aqui embaixo a gente está imprimindo por ordem de preço. Então tem um carro aqui que custa R$30, R$4.000, e o mais caro aqui, R$45.000, certo? Então foi esse o código que a gente explorou para uma introdução à programação orientada a objetos, utilizando o comparator, que é a ordenação personalizada para os nossos objetos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo!